Estamos iniciando a segunda noite de Hanukkah, hoje dia 29 de novembro do ano 2021, e a partir do pôr do sol de hoje nós entramos pelo calendário judaico, nós entramos na segunda noite de Hanukkah, portanto nós estamos no dia 26 do mês de Kislev, do ano 5782. Então, nós vamos hoje acender a segunda luz de Hanukkah. Já estamos com as nossas velas no seu devido lugar, ok? Então, nós temos aqui o Shamash, que é o servidor, o auxiliar, a chama auxiliar, e nós temos as duas primeiras aqui. Então, nós vamos acender primeiramente o Shamash, que vai ser a luz auxiliar para as demais luzes, e nós vamos iniciar da segunda vela para a primeira, né? Então nós colocamos a sequência das velas na Hanukkah, da direita para a esquerda, e nós acendemos as luzes da Hanukkah da esquerda para a direita. Então, como hoje é a segunda noite de Hanukkah, então nós vamos acender primeiramente a segunda vela e depois a primeira vela, ok? Hoje nós estamos aqui nesse ambiente, na janela aqui, né, tendo em vista o tempo que nós estamos aqui, chuvoso e com vento, né? Então lá na parte externa nós não estamos tendo condições de poder acender, né? Então nós vamos acendendo aqui na janela, que dá para a rua, né? Então as luzes, né, vão fazer o foco na janela e ela acaba se exteriorizando também, ok? Então vamos para, primeiramente, a bênção, vamos acender as luzes, né? E em seguida temos a bênção também, né, para recitar depois do acendimento das luzes, ok? Então a bênção para acender as luzes é: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, vayamim hachei bisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Amém. Então vamos acender o Shamash. Vamos encostar a porta aqui que o vento está entrando forte. Vamos encostar a porta aqui. Então agora nós vamos pegar o Shamash e vamos acender as duas luzes. Primeira da esquerda e em segunda a primeira vela, ok? Para não queimar a mão, vamos inverter aqui, né? Ok, tudo certinho, dona Edna? A imagem aí, Baruch Hashem. Diz que não tem som. Então, vamos lá. Hã? A dona Área falou que não tem som. Não tem som? Ok. Então, vê aí. Isso, tem som. Para nós aqui tem som, viu, dona Área? Baruch Hashem. Então, a recitação da bênção após o acendimento das luzes é: nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas,
e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Ok? Nessa segunda noite nós queremos trazer uma reflexão do rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, que nos traz uma reflexão aqui sobre a segunda noite, onde ele nos fala da seguinte forma: uma mensagem para a segunda noite de Hanukkah. Há uma lei sobre Hanukkah que considero comovente e profunda. Rambam Maimônides escreve que a mitzvah das velas de Hanukkah é muito preciosa. Aquele que não tem dinheiro para comprar velas deveria vender algo ou, se necessário, pedir dinheiro emprestado para poder cumprir o preceito. Surge então a pergunta: e se numa terça-feira, aliás, se numa tarde de sexta-feira você se encontra apenas com uma vela, deveria acendê-la como uma vela de Shabat ou uma vela de Hanukkah? Podem ser ambas. A lógica sugere que você deveria acender como uma vela de Hanukkah. Afinal, não existe uma lei que você tem de vender ou pegar emprestado um valor para acender velas para o Shabat. Porém, a lei é, surpreendentemente, que quando enfrentar uma escolha dessas, você acende sua única vela como a de Shabat. Por quê? Veja, Maimônides diz: a luz do Shabat tem prioridade, porque promove Shalom Bait, quer dizer, paz no lar. E grande é a paz porque a Torá inteira foi dada para trazer paz ao mundo. Pense, Hanukkah comemora uma das mais importantes vitórias militares da história judaica. Porém, a lei judaica decreta que, se pudermos acender apenas uma vela, à luz do Shabat, tem precedência, porque no judaísmo a mais importante vitória militar fica em segundo lugar para Shalom Bait, a paz no lar. Porque o judaísmo sozinho, entre as civilizações do mundo antigo, sobrevive? Porque valorizou o lar mais do que o campo de batalha. Valorizou mais o casamento do que a grandeza militar. Valorizou mais os filhos do que os generais. Paz no lar importava para nossos ancestrais, mais do que a maior vitória militar. Portanto, quando celebramos Hanukkah, reserve um pensamento para a vitória real, que não foi militar, mas a vitória real que foi espiritual. Os judeus valorizam o casamento, o lar, a paz entre o marido e a esposa, acima das mais altas glórias do campo de batalha. No judaísmo, a luz da paz tem precedência sobre a luz da guerra. Então, nesse pensamento, a família é o melhor meio que temos para nutrir as futuras gerações e possibilitar que as crianças cresçam num ambiente estável e de amor. É onde aprendemos a delícia coreográfica do relacionamento e como lidar com os inevitáveis conflitos dentro de qualquer grupo humano. É onde primeiro aceitamos o risco de dar e receber amor, a amar e sermos amados. É onde uma geração transmite seus valores para a próxima geração, garantindo a continuidade e o futuro da nossa civilização. Quando encontramos situações desafiantes dentro da estrutura familiar, aprendemos talentos como negociação, resolução de conflitos e talentos interpessoais
que ajuda a garantir que haja Shalom Bayit. Todos esses talentos também são essenciais para assegurar Shalom no mundo de forma geral. A unidade familiar é o alicerce para uma sociedade saudável e a família é o ponto-chave do seu futuro. Em prol do futuro de nossos filhos, devemos ser seus defensores. Baruch Hashem. Então essa meditação, essa reflexão do nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, nesta segunda noite de Hanukkah, está exatamente valorizando a família. E acima de tudo, não a vitória em si militar, mas a vitória espiritual. Porque, entre outras coisas, né, a família dos Macabeus, eles foram movidos pela fé. Eles foram movidos pela confiança em Deus. Eles foram movidos para a proteção e a preservação das famílias. Eles lutaram por essa liberdade, a liberdade da fé e a liberdade da família. Então, dentro desse aspecto, é que o nosso rabino Jonathan Sacks, ele está valorizando nessa segunda noite com essa mensagem. Ou seja, a vitória espiritual, ela está acima de qualquer questão, porque dentro do mundo judaico é falado exatamente sobre essa batalha dos Macabeus nesses dias, lá de Antíocos IV, né? A vitória dos poucos sobre os muitos, dos mais fracos sobre os mais fortes, do que era nada contra tudo, né? Então eram os fracos contra os poderosos, era um punhado de homens, 12 mil homens em torno disso, contra um exército muito bem preparado, muito bem equipado, né? Em torno de 40 mil soldados prontos para a guerra. E apenas do lado dos Macabeus, 12 mil. Né? Então, dentro desse aspecto aí, os nossos sábios, e no caso específico de hoje, o nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, nos fala exatamente sobre essa questão. A maior vitória, ela não foi a militar, a maior vitória foi a espiritual. Porque se não fosse pela ação de Deus, os Macabeus não teriam conquistado a vitória militar. Então, primeiro, no campo espiritual, houve a vitória garantida, né? E então, na sequência, a vitória se concretizou, se materializou neste mundo físico. E o alvo principal dos Macabeus era exatamente o quê? A liberdade da fé, a liberdade da família, de poder realmente viver o seu direito de ir e vir, a sua livre expressão de poder dizer realmente naquilo que crê e poder ensinar cada vez mais fundamentos que faz com que uma sociedade possa ter Shalom Bayit, Shalom, paz, Bayit, lar, paz no lar, né? Então, nessa forma aí, nós temos exatamente a vitória da luz contra a escuridão, as trevas. A vitória realmente de uma força inimiga, espiritualmente falando, uma força maligna, realmente sendo vencida pelas forças celestiais. Macabeus e aqueles que estavam com eles foram os instrumentos de Deus para esse momento, naquela época, né? Então, por isso, o nosso rabino aqui, ele fala, a unidade familiar é o alicerce para uma sociedade saudável. E a família é o ponto-chave de seu futuro. Em prol do futuro de nossos filhos, devemos ser seus defensores. Por isso, amados, nós estamos vivendo exatamente tempos semelhantes a dos Macabeus, porque hoje nós temos aí diante de nós temos aí uma força inimiga que quer fazer com que os povos sejam escravizados.
percam a consciência de Deus e automaticamente também percam a consciência de família. Então, a nossa luta, a luta dos macabeus naqueles dias, é a nossa luta nos dias de hoje. E ela começa no campo espiritual. Por isso, o nosso clamor a Deus, para que realmente os perversos dos dias atuais não venham progredir com seus intentos de escravizar as populações, a humanidade, trazer com que situações façam com que as pessoas venham perder a consciência de Deus e a consciência da família. É tempo de valorizar a luz divina, a presença de Deus. É tempo de valorizar a família, porque estas duas questões, ou esses dois alicerces, é a base para toda uma sociedade, uma comunidade, para a humanidade poder ter realmente a bênção e a proteção divina, para que haja harmonia nos lares e os perversos caiam por terra. Assim como caiu, realmente os perversos caíram nos dias dos macabeus, e nos dias atuais, certamente eles irão cair um a um, porque Deus ele tem fidelidade no seu pacto com a humanidade. Ok? Baruch Hashem, então nós vamos ficando por aqui, né? E amanhã nós estaremos com as nossas programações do dia, né? Entre 11h30 e meio-dia, uma lição a cada dia, às 14 horas à tarde com a Torá. E amanhã à noite nós estaremos de serviço, de plantão, e nós não teremos a transmissão da terceira luz de Hanukkah, ok? Então as esposas dos lares estarão fazendo o acendimento das luzes, e nós na quarta-feira estaremos aqui retornando para a quarta luz de Hanukkah. Shalom, shalom, até amanhã.